Acredite na vida, é tudo que você tem. Faça bem para a vida, que ela lhe faz também. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente falar hoje da lua cheia, que nesse mês de junho vai ser no signo de Sagitário. E olha, para um ciclo que começou assim meio ruinzinho, lembram? Passou por uma crescente um pouco melhor. E agora a cheia confirma que as coisas estão melhorando. Não é uma boa notícia? Então, essa lua, ela estando em Sagitário, que per si já é um signo alto astral, bem-humorado, alegre, que não gosta de problema, então ele não cria problema, né? E que é um signo que fala do mundo, que amplia territórios, que amplia fronteiras, tanto na nossa mente, quanto nos nossos ideais, quanto também, às vezes, fisicamente, nos leva para fazer viagens pelo mundo, né? Então, seja pelo mundo interno, seja pelo mundo da mente, ou seja, enfim, pelo mundo real, né? E essa lua ainda está regendo o ascendente, que está em Câncer, né? O que também é uma ótima notícia, o que significa que nós vamos começar o ciclo de uma maneira alegre e bem-humorada e vamos continuar alegres e bem-humorados por toda esta semana, cujo ascendente está regido por ela, né? Ela está na casa número 5, que também é uma casa muito favorável, né? É uma das casas onde o coração se encontra, onde o coração, na verdade, está. E o coração e tudo que vem dele também faz jus à nossa autoexpressão, aos nossos talentos, aquilo que a gente faz com muita facilidade, aquilo que sai naturalmente de dentro de nós. Então, os nossos talentos, os nossos filhos, as nossas obras, né? A nossa alegria também, seja, enfim, em ambiente, seja alegria de viver, tudo isso é regido na casa 5, né? E assuntos como arte, educação, artistas, cultura, no âmbito um pouco mais, digamos, social, internacional, nacional e etc. A Casa 5 é regente de todos esses eventos, digamos, que são populares e que são eventos do povo, digamos assim, né? O Sol também, gente, não está deixando por menos, né? Porque ele está lá na Casa 11, que é uma casa, primeiro, dos amigos, das amizades, dos grupos que a gente frequenta, seja o da ginástica, o do inglês, o do clube, o dos amigos, né? O das pessoas da nossa profissão, aquelas que a gente encontra no final do dia para tomar alguma coisa. E também uma casa de planos futuros e da nossa consciência social e política, eventualmente. Portanto, essa fase tende a ser uma fase muito promissora, com um astral mais elevado, com mais alegria e com perspectivas de que o futuro parece se apresentar de uma maneira um pouco mais positiva, mais alegre, mais aberta. Tanto o Sol quanto a Lua estão conectados com 2 planetas. O primeiro deles é Netuno, que faz com eles uma espécie de tensão. E o Netuno, vocês lembram, é aquele idealista, aquele sonhador, né? Aquele navegante, como a gente diz, né? Que, na verdade, nem sempre nos propõe coisas que são muito reais ou que são até muito exequíveis, né? Do ponto de vista objetivo e etc. Mas também não custa sonhar, né, gente? Também não custa a gente, de alguma maneira, pensar num mundo melhor. Ele também nos traz um espírito solidário maior, ele nos deixa mais românticos, ele nos deixa mais humanitários, ele nos deixa mais também globalizados, porque ele enxerga tudo de uma maneira sempre grandiosa, paralela, todos somos iguais, somos todos um. Tudo isso são frases e pensamentos e ideais de Netuno, né? Que é uma oitava acima tanto de Lua quanto de Vênus. Portanto,
uma oitava acima do feminino, e que eleva todo o caráter feminino às alturas. Mas como a ligação entre eles é tensa, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não ficar, enfim, viajando muito na maionese, porque ele também traz essa propensão, tá? Ao mesmo tempo, os mesmos luminares estão ligados a Saturno, que é o oposto de Netuno em alguns aspectos, né? Porque o Saturno é a terra, é o pé no chão, é a objetividade, é o concreto, é o velho sábio, experiente, é aquele também que, de certa maneira, exerce uma correção, sempre com um espírito de justiça, de ética, de moral muito afiado, né? E às vezes até um pouco repressor, mas desta vez ele está super afinado com o Sol e com a Lua, numa relação extremamente positiva. Ele está lá na casa 7, que já é também uma casa de parcerias. Então, vocês vejam, a lua cheia, ela já propõe uma parceria. Ela é como se fosse a celebração do casamento entre o Sol e a Lua, né? Que se conheceram na lua nova, firmaram um certo compromisso na lua crescente e agora, na cheia, se casam ou às vezes até se separam. Mas neste caso, eles estão tão afinados, né, que entre si, tanto Sol quanto Lua, e afinados com Saturno, que vai nos fazer com que aqueles sonhos de Netuno, quem sabe, se tornem realidade. E principalmente o fato dele Saturno estar no setor 7, que é um setor de parcerias, de acordos, de negócios, de trocas, né? Então, isso vai elevar justamente a nossa capacidade de negociar, articular, fazer contatos e, mais do que tudo, de promover, né, acordos, soluções entre os nossos pares, no sentido não só dos maridos, dos namorados, dos sócios, mas eventualmente até dos eventuais inimigos conhecidos. E isso favorece muito, por exemplo, a situação internacional. Será que a gente não consegue chegar num acordo nessa guerra estapafúrdia que vem acontecendo, não é mesmo? Inclusive internamente, né, gente? Nas questões aqui sociopolíticas também, as guerras elas não são muito declaradas, mas elas acontecem aqui a acolá sem parar. Então, quem sabe esta lua cheia possa nos fazer chegar primeiro a termos bastante maduros e amadurecidos de todas essas discussões que vem havendo desde o começo do signo, ou desde o começo do ciclo, uma vez que estamos em Gêmeos, então conversações, negociações de qualquer caráter, comercial, político, social, enfim, estão todos eles como pauta, principalmente nesta fase cheia, que é a fase justamente em que os casais e as parcerias se entendem. Então, isso está extremamente favorecido. E isso é uma notícia excelente. Todos esses aspectos vão pegar os nativos do terceiro decanato, de forma muito positiva, dos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, além de, logicamente, alguns de fogo, como Sagitário, Leão, Áries, né? Principalmente com relação ao Saturno, né? Então, vocês vejam, quase metade do zodíaco está sendo favorecido por essa capacidade de negociar e de chegar a objetivos reais, né? Uma parte vai estar um pouco sonhadora e ludibriada, digamos assim, que são aqueles que são tocados mais pelo Netuno. Então, os piscianos, que é onde o Netuno está, e, por tabela, os virginianos, que estão também na frente deles. Lembre-se sempre do terceiro decanato. Agora, a lua cheia é para todos, né? Então, esses prognósticos todos, em geral, são prognósticos para a humanidade como um todo, né? Mas a gente vai pontuando aqui e ali
quais signos que estarão um pouco mais favorecidos, digamos assim. Esses detalhes todos você encontra no meu texto lá no site. Não só no texto em geral, onde eu já vou apontando aqui e ali quem são os nativos favorecidos, como no momento do horóscopo, né? Como no texto dos signos, né? E você deve sempre ler, como eu digo, o do signo ascendente, que vai direto ao ponto, né? Mas também leia o seu signo solar, porque ele pode te acrescentar alguma informação interessante. O Mercúrio, que vocês lembram, retrogradou, saiu de Gêmeos, voltou para Touro e etc., acabou de entrar em Gêmeos, que é o signo que ele rege, né? E onde ele fica absolutamente confortável e aonde ele exerce, né, as capacidades dele, primeiro, de aprendizado, de comunicação, de troca, de articulação, de negociação, né? Ninguém tem lábia melhor do que Mercúrio. Fora que as faculdades mentais ficam realmente aguçadas. Todo mundo fica mais inteligente, mais esperto, mais rápido, juntando mais as coisas, conectando melhor todos os assuntos, né? Porque justamente ele tem essa função no sistema solar. Ele vem logo depois do Sol. Então, ele comunica o Sol, a vida, para o mundo e comunica o mundo para o Sol, que é a vida. Então, é muito interessante essa articulação. Ele é o fulano que leva, por exemplo, no corpo, né? Porque é evidente que há uma conexão também biológica e física, né, dos planetas conosco. Ele que conduz tudo que precisa ser levado. Então, todos os líquidos, obviamente as sinapses, né? Então, tudo que se desenvolve a partir da mente, mas também tudo que tem caminhos, todos os líquidos que caminham pelo corpo, tudo isso é Mercúrio. Então, é por isso que ele é um grande comunicador e um grande entregador, né? Ele que entrega as coisas, ele é o cara dos correios, né? Digamos assim. Então, estando no signo dele, ele, logicamente, exerce toda essa sua competência de uma forma muito mais ágil, muito mais fluente. E ele está, além disso, em excelente posição, em excelente relação com Plutão, né? Que é o Todo-Poderoso, que é o planeta do inconsciente, que é o planeta que, na verdade, detém as informações de modo geral, porque vocês imaginem, lá no sistema solar, ele é o último planeta. Então, ele vê, na verdade, absolutamente tudo, por isso que ele é o regente do inconsciente, porque ele vê o consciente e o inconsciente, o que está acessível e o que não está acessível. Ele revela para a gente tudo aquilo que a gente precisa saber, né? E se não revelou antes, é porque antes a gente não podia aguentar aquela informação, né? Então, agora, em ótima relação com o Mercúrio, ele vai poder justamente fazer suas funções de uma maneira muito mais eficiente. E ele está regendo a casa 12, né? Que é uma casa onde reina também o inconsciente, mas também todas as relações que são públicas, que são de caráter muito abrangente e que tocam todas as pessoas, que tocam todos os seres, a humanidade, as comunidades e etc. E ele está regendo, além da 12, também a casa 11, que é a mesma casa onde o Sol está. Tanto, novamente, participação social, amizades, grupos, tudo que é feito em grupo. Por exemplo, qualquer coisa que seja treinamento, aula em grupo, atividades, inclusive, que se não houver grupo não acontece. Todas essas atividades que aconteceram via, né, internet durante a pandemia. Por exemplo, uma atividade que é muito importante, a Casa 11, são os recursos humanos. Todas as empresas têm uma área de recursos humanos, ela funciona na Casa 11. Então, sociedades, sindicatos, tudo isso são coisas de Casa 11, tá? Que são muito importantes. E, inclusive, em mapa de países, a Casa 11 é a casa do poder legislativo, em qualquer país, né? Então, também ele está, de alguma maneira, favorecendo esses diálogos todos entre tudo e todos, digamos assim.
Então, Mercúrio, como sempre, tem um papel fundamental já, né, de leva e traz, entrega e tudo, mas entrando no signo dele, agora, então, nós vamos poder contar com as suas capacidades e com as suas competências de uma maneira muito mais forte. Isso é também uma excelente notícia. Então, vocês vejam quantas boas notícias estamos tendo nesta lua cheia, né? Já na casa 9, que está ali no signo de Áries, infelizmente a gente tem vários planetas, mas eles estão todos um pouco desperdiçados, tá? O que é uma pena. Primeiro, o próprio Júpiter, que é o grande benéfico, o planeta da expansão, ele é um regente natural desse setor, né? Que é um setor de expansão mental, de expansão de territórios, de expansão de consciência, enfim, ele rege tudo que engrandece, tudo que cresce, tudo que avança. Ele é, inclusive, o maior planeta do sistema solar, considerado até o segundo Sol, né, do sistema. Ele está lá, mas ele está sem conexão com ninguém. Então, ele, de certa maneira, favorece os temas de casa 9, que são as relações internacionais. Por exemplo, a Bolsa de Mercadorias Internacional, a Bolsa de Valores Internacional, ela está na 9. Normalmente, em cada país, ela é regida pela casa 8, mas no nível internacional pela casa 9. Então, ele está lá, então não cheira nem fede, quer dizer, não facilita nem atrapalha em nada, o que é uma pena um planeta tão poderoso não poder exercer suas funções de uma maneira melhor, né? Claro que ele manda na Lua, e claro que isso, de certa maneira, empresta à Lua um pouco de mais talentos, mas, infelizmente, só isso. E temos ainda uma conjunção de Marte, que está em Áries, e Quiron, que vocês sabem, é o planeta que rege a saúde e a doença, né? O curador ferido, né? Porém, o fato do Marte estar junto dele, de certa maneira, incrementa, né, o Quiron, o que pode estar, de alguma maneira, incrementando diagnósticos aí não positivos nesse caso, né? E isso, como está numa casa 9, poderia estar se referindo a epidemias que estão acontecendo, e a gente sabe que estão em alguns lugares localizados aí pelo mundo, né? Tem coisa relacionada à varíola, enfim, tem outras acontecendo, tem Covid também, de alguma maneira, reincidindo em alguns países. Então, é para a gente ficar muito atentos. E olha, turma, não vamos cochilar, porque aqui no Brasil, vocês sabem, saúde pública é um tema sempre crítico. Então, não vamos cochilar. Tá na rua? Ok, fica sem máscara. Entra em ambiente fechado, vai entrar numa loja, põe a sua máscara, se proteja, chegou em casa, lave muito bem as mãos, proteja os seus familiares, porque ainda temos que ter, de certa maneira, digamos assim, meios cuidados, tá? Então, não é para relaxar total e não é para cochilar de jeito nenhum, ok? Porque Marte e Quiron estão dizendo, turma, ó, vai incrementar a questão das doenças, tá? Então, vamos ficar atentos a isso, ok? Vênus, que é considerada a pequena benéfica, ela também está super bem, está no signo dela, que é touro, né? Onde ela fica abundante, onde ela fica atraente, onde ela fica com os seus dotes amplificados. Eu já falei algumas vezes, né? Ela justamente em touro, porque ela também é regente de Libra, mas em touro ela justamente rege o dinheiro, né? O que circula, né? O que justamente as mercadorias e tudo que circula e tudo que é trocado pelos geminianos, né? Pelo Mercúrio, pela casa 3, que é a terceira casa, é passado pela 2, é passado primeiro por um suprimento, por uma capacidade de produzir, por uma abundância que é dada por touro e por ela em touro, né? Então, ela rege dinheiro de qualquer maneira. E ela ainda está com uma proximidade muito simpática com o nó do norte do destino e do karma do momento, digamos assim. Por que isso? Eu até não gosto muito dessa palavra karma. Porém, o nó do norte é, na verdade, o cruzamento da órbita da Lua com a órbita do Sol,
que em qualquer momento está acontecendo. A gente já explicou isso aqui algumas vezes. O Sol, ele gira, nós, na verdade, é que giramos em torno dele de uma maneira, digamos assim, mais ou menos horizontal. E a Lua, ela gira de uma maneira mais ou menos vertical. Então, isso gera o encontro deles, né, das suas duas órbitas, em dois pontos. Um ponto que aponta para o norte, e esse é para onde estamos indo, né? Como sempre a gente fala, qual é o seu norte, né? Quer dizer, qual é o seu objetivo? Para onde é que você está indo, né? E vem do nó do sul, que é o mais conhecido, que é aquilo que já aconteceu e etc. Então, o momento do norte, onde, quando estamos vivendo, é para onde a gente deve se encaminhar. E ele está em Touro e está muito próximo de Vênus nesse momento. Então, esta é também uma informação de que estamos indo em direção a uma maior abundância, a uma maior produtividade, a uma maior, digamos, distribuição melhor de recursos. Há promessas de vagarosamente a economia ir melhorando, principalmente na medida em que ela caminhar e for soltando de Saturno, porque ela está numa certa tensão com Saturno, né? Ou Saturno com ela, ou Saturno a pressionando. Mas como quem caminha é ela que tende a soltá-lo daqui a pouco, e aí as coisas também tendem a melhorar. Mas essa tensão nos avisa o seguinte: há recursos, mas isso não quer dizer que a gente deva sair gastando, fazendo prestação, comprando o que não tem dinheiro, dividindo não sei quantas mil vezes, né? Então, vamos ser responsáveis, vamos ser comedidos, vamos ser econômicos, vamos fazer as coisas renderem, né? Porque aquela velha frase que sempre funciona: se souber usar, não vai faltar, ok? Urano, que vocês sabem, é aquele planeta que funciona um pouco aos trancos, né? Porque, como ele representa o céu, né? E o céu relampeja, troveja, manda raio, chove, né? Abre sol, quer dizer, ele faz todas essas alterações de uma forma sempre meio rápida e brusca. Então, a gente vai ter, ele está solto, ele está sem comunicação com ninguém, o que significa que ele fica um pouco mais, digamos assim, ao sabor dele mesmo, né? E aí, mais imprevistos, uma certa instabilidade, surpresas, novidades, o que não querem dizer apenas que sejam de caráter negativo, de maneira nenhuma, pode até acontecer surpresas positivas. Mas o fato dele estar solto, ele faz o que ele bem entende, né? É por isso que a gente deve ficar, né, super ligado em Netuno, que é um planeta que nos amplifica a percepção, que aumenta os nossos radares, que nos deixa com uma sensibilidade aguçada para perceber por onde caminhar, por onde ir, né? Porque os nossos sentidos, que são regidos também pelo Netuno, e principalmente por ele num nível mais sutil, vão nos ajudando a perceber e a sentir melhor, os nossos sentidos ficam muito aguçados, né? Então, o cheiro, o clima, o astral, os sinais, tudo isso ajudam a gente a perceber se estamos indo pelo caminho certo, se precisamos corrigir rotas, se temos que nos aperfeiçoar, se tem que melhorar, se tem que economizar. Tudo isso são coisas que esses planetas maiores, que são Urano, Netuno e Plutão, nos ajudam a capturar essas informações que são um pouco subliminares, né? Então, vamos ficar ligados no Netuno, né? Que está importante nesse mapa, que está fazendo um papel importante, apesar até de uma certa tensão com os luminares, e o Plutão, que está fazendo um papel excelente, né? Porque ligado em Mercúrio, ele está mandando informação ali sem parar. Então, gente, a gente está de posse de tudo que a gente precisa para ter uma fase cheia maravilhosa, que, como eu digo sempre, deve ser comemorada, né? Porque parcerias e essa beleza que é a lua cheia, né, gente? Nós temos esse espetáculo todos os meses, devíamos agradecer sempre aos céus. Então, é por isso, né,
que eu sugiro também que vocês entrem no site, que vocês olhem o texto, leiam os detalhes, consultem os seus signos ascendentes de preferência, né? E não percam detalhes importantes que tem essa fase cheia. E outra coisa, vamos prosseguir, vamos em frente e vamos confiar, porque a providência divina está do nosso lado sempre, ok? Então, uma boa lunação para todos, uma boa lua cheia e uma boa semana. E até a próxima. Tchau. Passará, passará, passará. Pelo tempo passará, passará, passará.